Então bora lá. Número 1. Indiretas são inúteis. Se você disser para um homem que está tudo bem, um homem vai entender que está tudo bem. Se você tem algo para dizer, diga com todas as letras e todas as palavras, simples assim. Por isso mesmo, não faça uma pergunta para a qual você não está preparada para ouvir a resposta. E outra coisa, na cabeça de um homem, o que foi resolvido, resolvido está. Vamos dizer que ele fez algo que te irritou, sei lá, deixou você pé da vida profundamente. Vocês tiveram uma conversa adulta a respeito e o assunto se deu por encerrado. Horas ou dias ou semanas mais tarde, você se lembra que ainda está irritado com aquele ocorrido e do nada traz toda a discussão à tona novamente. Na cabeça dele isso não faz sentido. O mundo masculino é apaixonado pela lógica e pela razão. Quando você viola essas duas regras, você não está sendo adulta, você está sendo só chata mesmo. Número 2, existe um limite para se fazer de difícil. Aquele joguinho de gato e rato só funciona até um certo ponto. Se você passar desse ponto, você vai estar transmitindo para o cara a mensagem de desinteresse. Se a intenção é passar essa mensagem que você não está interessada, tudo bem, resolvido o assunto. Mas se essa não for a sua intenção, toma cuidado. Eu não estou dizendo que você tem que se fazer de fácil, não, porque fazer um charme ajuda a valorizar a mercadoria. Mas nenhum predador fica perseguindo sua caça pela eternidade. No meio dessa floresta em que a gente vive, podem existir outras presas tão interessantes quanto você. Então tempere seu grau de dificuldade e dê atenção para receber atenção. Mas fica atento a uma coisa, oferecer atenção não significa ser um grude. E também existe um limite para ficar se fazendo de mimadinha. Mulheres dengosas e atenciosas são deliciosas. Mulheres frescas e grudentas, não são. Ficar provocando ciúme, por exemplo, funciona como um repelente para homens de grande valor. Pegue leve e seja leve. Número 3, não faz piadinhas com seu homem, minha filha. Não adianta tentar consertar depois dizendo que ele deveria levar aquilo na esportiva e coisa e tal. Se você insiste em ficar fazendo piadinhas sobre ele, você está abrindo flanco para que ele mude para uma mulher que não se comporta desse jeito. E a essa altura, você já deveria ser esperto o suficiente para entender isso. Número 4, tapinhas são um saco. Você ri de se acabar por causa de alguma coisa e dá uns tapinhas nele. Eu já vi mulheres darem tapinhas carinhosos no rosto dos seus companheiros. Se ela fosse um homem, um dos dois ia acabar no hospital e o outro ia acabar na cadeia. Simplesmente não faça isso. Vai lá, dá um tapinha de brincadeira num leão dentro da jaula para ver o que cedo ou tarde acontece com você. Nada de tapinhas de brincadeira. Ponto. Número 5, só peça o que você tem para oferecer. É uma regra geral da natureza. Um relacionamento, ele deve envolver tanta confiança quanto deve envolver reciprocidade. Então o cara se levantou da cama, foi fazer algo e você pediu um copo d'água e ele trouxe. Mais tarde, você se levanta da cama e ele pede para que você traga algo. Ah, vai lá, levanta e pega, você responde. Isso acende uma luz de alerta no subconsciente dele e essa luz não vai ficar piscando a seu favor, não. Consideradas as devidas limitações pertinentes à anatomia, não fique esperando que seu homem vai fazer para você o que você não faz por ele. Número 6, homens demonstram amor fazendo, não falando. Quando seu homem conserta um chuveiro, desentope um ralo, aperta um parafuso ou ajuda com as sacolas de compra, bom, esse é o modo dele dizer eu te amo. Aprenda a ouvir esse troço direito. Ele quer que você precise dele, ele quer se sentir útil, ele quer saber que estar ao seu lado é necessário, porque isso faz bem para a natureza masculina. É por isso que homens gostam de ajudar você a resolver seus problemas. Homens de verdade gostam disso. Mas aqui tem uma pegadinha. Se você quer ser defendida, aprenda a se defender primeiro. Não fique esperando que seu homem vai se levantar para defender a sua honra se você decidiu fazer o jogo em ciúme e permitiu a aproximação de outro homem além do aceitável. Fazer isso é um comportamento infantil. Um homem de verdade descartaria uma mulher dessa na semana seguinte. Todavia, se ele entender que você é uma mulher de valor e que você estabeleceu um perímetro e que outro homem invadiu esse perímetro contra a sua vontade, bom, aí já é outra história. Porque a masculinidade é essencialmente leal, protetora e territorial. Se uma coisa assim aconteceu, as chances são de que o caldo entorne feio. Número 7, sim, você tem que andar arrumada. Você não tem que ficar se parecendo com uma supermodelo o tempo todo.
mas o seu homem não se sente valorizado quando você anda pela casa com máscara facial e 2 rodelas de pepino nos olhos, ou ficar vendo você pinçando os pelos da virilha ou vestindo um saco de batata para dormir. Tenha um mínimo de charme e elegância. E olha só, vou te dar uma dica aqui, ó. Ao contrário do que acontece conosco, mulheres de meia são sexy. Vê se o cara vai de repente dar uma ligada nele, põe umas meiazinhas para ele na cama. Outra coisa, coloca uma blusa com o ombro de fora. Blusas que deixam seus ombros de fora são absurdamente sensuais. O mesmo vale para um rabo de cavalo. A maioria das mulheres ainda não descobriu de verdade o poder que ombros e nucas femininas têm. Número 8. Homens gostam de carinho. Ofereça um colo ao seu homem e ele vai se derreter na ponta dos seus dedos, especialmente se o dia dele foi muito pesado. Um homem gosta de demonstrações físicas de afeto, talvez mais do que ele admita gostar de sexo. Carinhos também podem ser oferecidos na forma de elogios. Homens apreciam elogios, que coisa, né? Mas não vai ficar elogiando o cara dizendo que ele ficou fofinho ou uma gracinha naquela roupa. Jamais utilize diminutivos com seu homem. Ele é um homem, não um bebê de colo, ou um bicho de pelúcia ou um shih tzu. Número 9. Homens desapegam quando suas necessidades não são atendidas. Se um homem não se sente amado, reconhecido, valorizado no relacionamento, ele vai buscar essas coisas em algum outro lugar. Esse lugar pode ser o trabalho, pode ser algum esporte, um videogame, mesmo no meio das pernas de alguma outra mulher. Não que isso justifique esse tipo de comportamento, mas é assim que a cabeça masculina funciona. Então, não só negue inteligência, compreensão, ternura e você pode e deve ser proativa. Tenha um pouquinho de audácia e toma iniciativa uma vez ou outra. Não se espante, homens também gostam de ser seduzidos. Número 10. Ultimatos são uma faca de 2 gumes. Não ofereça ultimatos para um homem de verdade se você não estiver disposta a ir até as últimas consequências. O orgulho e o senso de honra de um homem são capazes de coisas maravilhosas, mas são capazes também de imbecilidades enormes. Ameaça um homem com um pedido de tempo ou uma separação e provavelmente esse homem não vai pensar 2 vezes antes de sumir pela porta para nunca mais voltar.